sempre um prazer, um privilégio ter você comigo aqui no De Bem com a Vida. Nosso programa faz de tudo para lhe ver sorrir, sorrir de corpo e sorrir de alma. E olha que o programa de hoje, ele está sensacional. Nós vamos saber como escrever a bio do Instagram para que ela lhe traga, para que ela contribua com os resultados que você espera. E vamos saber o que nunca foi dito sobre reposição hormonal natural. Só saúde, só beleza e zero de consequências negativas. Gostou? Então sorria, porque o De Bem com a Vida está começando. Fernanda Chaves, você está de bem com a vida? De bem com a vida, boa noite a todos. Bom estar mais uma semana aqui nessa sala. Doutor Antônio de Bortoli, a pergunta é a mesma. O senhor está de bem com a vida? Sempre. Sempre de bem com a vida? Tem que estar. É tão bom, né? Quando a gente pergunta para a pessoa, você está bem? A pessoa responde sim. E eu tenho ouvido tanto, doutor e Fernanda, as pessoas, estamos indo. Ah, gente, as palavras têm poder, né, doutor Antônio? Muito. Vibram. As palavras têm poder, as palavras vibram. Porém, Fernanda, nunca ninguém nos disse isso. A gente aprende matemática, a gente aprende português, a gente aprende geografia, história, não aprende filosofia, que é uma pena, e não nos passam esses conhecimentos milenares de que, por exemplo, as palavras vibram acordes positivos e também negativos, né, doutor? Inclusive, no Japão, os samurais, eles têm um ditado, apesar de não existirem mais como antigamente, quando eles dominavam o país, tinha um dito entre eles que dizia o seguinte: nunca, jamais, sequer pense ou brinque negativamente a teu respeito. Vai que o teu espírito acredita. Aqui para os ocidentais, a gente escuta, vai que um anjo, né? Para os católicos, vai que um anjo diga amém, ou vai que o universo diga sim. Aliás, eu produzi um livro o ano passado sob o título O Universo Obedece, bem a propósito do que nós estamos falando. Sim, o universo obedece aos nossos comandos. É fácil, eu nunca disse isso, mas que ele obedece, Fernanda, ele obedece. Falar em obedecer, Fernanda Chaves, quais as regras que nós devemos ter para escrever uma bio no Instagram, que a grande maioria das pessoas, infelizmente, não lhe dá a atenção devida. Então, Cris, é um dos assuntos que eu sempre falo aqui. É muito importante que a sua bio do Instagram tenha a palavra-chave, que ela que fale o que realmente você entrega dentro do Instagram. Eu daria o exemplo de um advogado, colocar exemplo como advogado trabalhista, colocar palavras na descrição que seja rescisão ou contratação, palavras que as pessoas pesquisem, elas entendam que tu vai buscar e encontrar aquele assunto ali. Pense sempre na bio com uma boa foto. É importante que apareça a sua imagem dentro do Instagram. Também é muito importante que ali na bio coloque a forma de contato. Qual é a principal forma de contato? Aconselho que vocês coloquem o link encurtado do WhatsApp. Então, tem um link que eu posso deixar aqui na descrição depois desse vídeo, e coloque o número do seu telefone de WhatsApp para que, de uma forma mais fácil, quem chegou até o teu Instagram, porque ela fez uma busca, por exemplo, de advogado trabalhista para rescisão contratual, está lá descrito na sua bio, e também
a forma de contato mais simplificada. Eu acho importante também, agora que eu falei de advogado, me lembrei de algo que, quando eu fui fazer uma pesquisa básica, eu não observei na maioria dos advogados, nem dos grandes, nem dos pequenos, que seria o número da OB. Se eu fosse advogada, eu colocaria o número da minha OB ali dentro. Sim, eu Eu colocaria. penso até que seja obrigatório qualquer divulgação de profissional liberal que tenha seu conselho profissional incluir o seu registro, né? Só coloque o seu registro, doutor Antônio de Bortoli, como médico, como biomédico Sim, integrativo. É obrigatório, né? sim. É que sabe essas coisas assim que a gente não aprende, né? A gente não tem isso na faculdade, a gente não tem, enfim, É. ninguém nos ensina, né, Rede Fernanda? social é uma questão muito nova, então eu acredito que hoje a gente é formada há mais de 20, 30 anos, né? Não tinha rede social quando eu estava na faculdade, então a gente já tinha o movimento do digital, mas que é muito diferente do que tem hoje. O digital era e-mails, né, o Orkut, e hoje é outro formato de digital. Então é importante, assim, esses pequenos conhecimentos, exemplo de colocar a palavra-chave do que é. Eu falei com o advogado, porque o advogado, tu não pode colocar só Fernanda Chaves advogada sem falar do que eu trato. Pensei no trabalhista, porque é uma das questões mais buscadas, as palavras-chave mais buscadas. Então eu escreveria ali advogada Fernanda Chaves, advogada trabalhista, colocaria também dentro da descrição da minha bio que eu faço rescisões, contratações e todas as palavras-chave que envolvem esse atendimento específico, e depois nas postagens também da mesma forma. Ou seja, quanto mais direta e mais completa for a sua informação, melhor o resultado. Isso sempre, desde a época das cavernas, né? Então, assim, a comunicação, ela é um fator de sucesso ou de risco para você, profissional liberal, empreendedor, empresário, e hoje até para você como pessoa. Falando em pessoa, eu fiquei apaixonada pela sua colocação na última vez que o senhor esteve aqui, doutor Antônio de Bortoli, quando o senhor falou sobre a possibilidade de reposição hormonal natural, porque reposição hormonal não é vaidade, é qualidade de vida. Sim. Então, explica para nós se existe aqui no Brasil, aqui em Porto Alegre, a possibilidade desse elixir de saúde e imagem. Deixa eu explicar uma coisa. Não é que você vai repor hormônios, como no terapia Sinteticamente. convencional, Uhum. né? Mas se utiliza fórmulas de ervas que estimulam a produção. Sim, não vai colocar o hormônio direto, ele Não, vai, é que tipo o colágeno, né? Que provoca o colágeno. vai estimular a produção. Tem ervas, por exemplo, tem o Dong Quai, uma erva chinesa, que é utilizada há milênios no Oriente para menopausa, vamos dizer assim, né? Então, ela estimula a produção de hormônio, porque uma peculiaridade da menopausa no Oriente é que não tem essa conotação nossa de o fim da vida, Doença. doença. É uma fase da vida da mulher em que a produção de hormônio é um dos fatores, não o principal fator, porque dentro da peculiaridade da medicina oriental, tudo é um desequilíbrio de yin e yang. Então, há um declínio do yin nessa fase e um aumento do yang, por isso os calores, que o yang é quente, tá? Então, aumentam os calores, secura no corpo, a pessoa fica mais deprimida, etc., porque diminuiu o yin do organismo.
Então, tu utiliza ervas que fazem repor esse yin. E Ah, isso traz o equilíbrio. Então, tu vai sim, ter uma qualidade de vida muito boa, sem correr o risco do uso do hormônio sintético. eu fiquei assustadíssima quando eu vi os riscos que esses produtos sintéticos podem provocar. Aí nós temos aquela questão do bioidêntico, etc. Mas é uma discussão que eu prefiro não entrar. É, Mas se não, tu entrar no site da própria Sociedade de Endocrinologia e Metabologia, lá tá bem claro que bioidêntico é uma questão de marketing. vamos voltar um pouquinho, doutor, que eu tenho Hum, certeza que a minha amiga e o meu amigo também estão curiosos para saber. A reposição hormonal é uma questão de saúde, né? e Não é vaidade. não, não é vaidade. Não. Tem condições de ter uma boa qualidade de vida, uma boa menopausa, vamos dizer assim. É aquilo que eu falei da outra vez. O que é a menopausa na vida da mulher? Voltando, três eh, mamíferos que têm menopausa: a mulher, a orca e a liá, a elefanta. Uhum. Então, os outros seguem reproduzindo até o último dia da vida. E a reprodução, ela consome muito da mulher, consome muita energia dela, tanto física quanto mental, emocional. Aquela coisa de se dedicar ao filho, ou à cria. E o período da menopausa, quando a mulher encerra, então ela tem mais 15, 20 anos de vida, e que é considerado assim o período da sabedoria, quando ela vai passar a sua experiência de vida a outra geração. Porque na primeira geração, ela esteve ocupada criando, educando, cuidando, é médico, e é saúde, e é doença, e toma banho, e alimenta, e Até educa. prover tudo isso. Exatamente. Então ela não tem tempo para sentar e passar aquilo que. Já na fase da menopausa, ela vai ter esse tempo disponível para passar para os netos. Que bonito Então, isso. esse é o lado vamos dizer assim, é a sabedoria dela que vai ser repassada para aquela geração seguinte. Vocês podem ver bem, discutem, minha avó sempre dizia que tal coisa, minha avó me ensinou tal coisa. Então, não é que a avó está mimando a criança. Tudo bem, deve ficar Sim. contrariando os pais, vamos dizer, na educação, aí tá errado. Mas é um período em que ela vai fortalecer o laço dentro da família, isso fortalece a nossa sociedade como um todo, né? De hoje a gente não vive mais numa tribo. A nossa tribo hoje, milhões, né? Vamos dizer, a tribo de Porto Alegre, quantos milhões de pessoas? Mas existem esses laços dentro das famílias e isso vai criando um tecido social muito sólido, importante para o desenvolvimento humano. Então, essa reposição que a gente fala, assim, eu não tenho nada contra fazer reposição. Se alguém quer fazer, que faça, que eu acho ótimo, deu resultado, isso é positivo. Mas tem aquele grupo de mulheres que não pode fazer, está impedido de fazer porque já teve um episódio de câncer, ou na família tem o risco, ou carrega o gene, e então o médico diz que é melhor não fazer. Essas mulheres ficam sofrendo e elas não precisam ficar sofrendo. Tem solução para elas. O senhor, por delicadeza e por uma questão de ética, não adentrou, mas eu fiquei preocupado com os eu posso falar, sou jornalista, com os riscos dessa reposição sintética, mas o nosso assunto hoje é uma reposição natural, que
eu quero que o senhor confirme se ela influencia, inclusive essa reposição hormonal natural, ela pode ser benéfica para um problema muito recorrente para quem faz, sim, 60, 70 ou 80 anos ou mais, que é a osteoporose. Sim, Quer dizer que isso é uma notícia a comemorar. Eu fazendo essa reposição, ainda que natural, pode me favorecer no caso se tivesse osteoporose? osteoporose, sim, exatamente. Eu tenho muitos casos na clínica de reversão da osteoporose, Uhum. sem o uso de produtos sintéticos, né. Mas, doutor, quando o senhor fala reposição natural, o que que é? Alguma alimentação? É um fluido? Não, Alguma quem está falando de reposição Oi? Cris. Não, veja, eu disse, não há uma reposição hormonal. Há um estímulo, um né? estímulo? É diferente. Tu entra com nutrição entre aspas, determinadas ervas que estimulam a Produção. reconstrução do que a gente que chamamos de yin, que é a essência da pessoa, que é isso que vai decaindo com o tempo. Então, quando a essência vai decaindo, tu vai envelhecendo, vai perdendo massa óssea, músculo, cérebro vai encolhendo, vai perdendo memória, etc., e por aí vai. Então, tu faz um programa de nutrição para essa pessoa, repor esse yin. Então, repondo o yin, volta a ocorrer o equilíbrio entre yin e yang, e a pessoa então passa a produzir ossos novamente, Meu Deus, é né? fantástico. Problemas de memória desaparecem, ela tem uma velhice saudável. A osteoporose também solucionada, assim, através Exatamente. Sem o uso de produtos, de de cálcio, aquilo que a medicamentos gente químicos, etc. normalmente está acostumado. Existe uma uma neurose, vamos dizer assim, quanto à questão do De cálcio, de cálcio. osso, tem que ter cálcio, 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 as pessoas vão e tomam cálcio. E o que acaba acontecendo, calcifica alguma artéria, uma tendão, articulação, um órgão, alguma coisa, que não deveria estar acontecendo, porque muitas vezes tu tem muito cálcio no teu corpo, mas o cálcio, eu digo, é o tijolinho do osso. Mas o tijolo solto, por exemplo, na parede, não segura a parede. O que segura o tijolo? O cimento. E o cimento é o colágeno. Doutor, Então não adianta tu te entupir de cálcio uhum. e não ingerir colágeno. A fonte do colágeno, proteína, é animal. Não existe cálcio vegetal. Ontem eu E eu visitei. atendo muito Pois não. vegetariano velho, Hum. né? Eu digo vegetariano velho que tem 30 anos, Eles 40 anos. envelhecem antes, né? Sim, por falta de colágeno, porque aí a pele começa a cair. E Mais sabe de que 60% do nosso corpo é colágeno. E a fonte é animal. Então, mas eu não vou não. Aí um dia eu estava olhando, eu disse, colágeno vegano. Isso não existe. não, É, desculpe eu estar rindo, é. mas não, Não, não eu deixa de fui, ser eu fui hilário pesquisar isso. o que que é colágeno vegano, né? É o peptídeo que os herbívoros usam para fazer a proteína. Tá, mas eles têm um digestório apropriado aí. Nós não temos, né? Nós não temos o rumen da vaca, por exemplo. Comer capim. A vaca transforma o capim em proteína no final. E tu pode comer 30 quilos de capim num dia, não vai fazer, não vai digerir, Entendo não isso. vai nem digerir. Aham. Então, não é assim que a coisa funciona. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Ontem eu tive 2 ensinamentos. Fui visitar um amigo no hospital, italiano, que come queijo, toma leite, e ele está com problema de cálcio. Eu sei que o senhor já falou isso no programa, mas eu sempre acolho as pessoas que estão nos visitando pela primeira vez aqui na nossa sala de visitas. É um mito, né, que a pessoa que faz uso do queijo, de produtos lácteos, tenha cálcio.
O leite, ele é rico em cálcio. Ele fornece cálcio. Mas ele dá com uma mão e tira com a outra. Então, é 6 por meia dúzia. Uhum. Né? Cálcio é do verde. E como é que o ser humano que não rumina pode fazer um armazenamento ou uma ingesta de cálcio? Qual é a melhor maneira? Eu sempre brinco que eles têm que comer capim. Tá, mas esse comer capim passa longe, né, doutor? Não, passa longe, claro. Capim que eu digo é o verde. Tem que comer verde, o que vem da horta. Qualquer verde. Verde. Folha clara, folha escura. Melhor a escura, mas comendo verde, tu vai. Interessante, né? Exatamente. E tem uma curiosidade: algumas frutas fornecem cálcio, por exemplo, Tipo, a ameixa. ameixa vermelha, aquela. É isso. Até a preta, a seca. Né? Ah, Só que tem que estar com o caroço. bom, mas a fruta Mas Mas porque a seca não, né? vendem com e sem. com e sem, é. A sem caroço já perdeu o cálcio. Olha, essas coisas você só tem aqui no De Bem com a Vida. É Então come ela interessante, com caroço. Quer dizer, não vai comer o caroço, né? Mas mas sim, e é tão bom a gente mastigar e assim tirar naturalmente com os é. dentes. É bom para a língua, a Hum, mastigação, é bom para os dentes, é bom para os maxilares mastigar, e é uma coisa que a gente está perdendo o hábito. Fernanda, e tu dorme bem? Durmo, Cris, em torno de 7, 8 horas por noite. E é um sono de qualidade? Tu entende que é um sono de qualidade? Eu entendo que sim, eu durmo bem, eu medito antes De de dormir? dormir sempre, todos os dias, e eu acredito que eu tenho um sono tranquilo. Raras são as vezes que ele é mais agitado. Perfeito. Eu fiz essa pergunta para a Fernanda e faço para você. O seu sono, a sua arquitetura de sono é boa? Porque eu li leigamente, doutor Antônio de Bortoli, que essa reprodução de hormônio natural, né, falando exatamente sobre o procedimento, também contribui para um sono de qualidade. Isso é fake ou é fato? não, é fato. É verdade. Existem os ciclos, né? De manhã cortisol, etc. De novo, a melatonina à noite, que vai te induzir um sono saudável, vamos dizer assim, um sono profundo, que a maioria não tem hoje. Né? Muita luz, muita tela, celular. Vai para a cama, fica no celular. Aquela luz, a luz azul, direto no cérebro. Produção de melatonina despenca. Acabou o sono. O que o senhor aconselharia, além de fazer essa produção, esse estímulo, né, de hormônio, o que o senhor orientaria para as pessoas, essas tanta gente que não dorme bem? O que ela pode fazer por conta própria para dormir? O exemplo que a Fernanda deu, né? A higiene do sono, preparar o sono. Vai para a cama, ficar olhando TV, filme violento, filme agitado, conversaiada, tudo isso fica repercutindo. A hora do sono, desliga tudo, apaga tudo, acabou, não existe, vou dormir e preocupação amanhã. O celular sempre, nunca em cima da cama, aprendi isso, nunca. Mas eu deixo uma meditação tocando no celular, com o celular virado, e ele tem o modo noturno, né? Então, não tem nenhuma luz dentro do quarto. Eu acho muito importante. Eu sempre aprendi que isso ajuda também nessa consistência do sono, né? Porque eu durmo bastante. Por causa da luz pegando na pinhal. É, O ciclo da galinha. como assim? Explique Ciclo para da nós galinha. sobre o ciclo da galinha. A galinha, olha a galinha. Amanheceu o dia, ela acorda. Aí vai lá, passa o dia, anoiteceu, ela vai dormir. Se recolhe. Se recolhe para dormir, não tem luz. Né? O ser humano vivia, de certa forma, assim, até a invenção da lâmpada. Né? O dia virou a noite virou dia. Rapidamente eu fico. E o que acontece? Amanhece o dia,
a luz, o nosso cérebro começa a produzir serotonina, tu acorda e vai viver a tua vida. Anoiteceu, deveria trocar pela produção de melatonina para induzir sono. Só que tendo luz, isso fica atrapalhado. Aí não adianta ficar tomando melatonina e achando que isso vai resolver. Mas a partir de que horas? Por exemplo, as pessoas, rapidamente, em menos de um minuto, eu gostaria que o senhor respondesse. Hoje, os estímulos são muito intensos, então eu estou programada para dormir às 23 horas. Quanto tempo antes eu devo me preparar para dormir? Não adianta chegar às 11 horas, a pessoa está carregada de coisas, problemas, então 11 horas apaga a luz e vou dormir. O corpo não é uma máquina fatiadora. Mas ele acostuma, tu cria uma... Sim, mas eu não devo me preparar, tipo assim, 10h30, baixando a iluminação. Não precisa tanto... O primeiro que o ideal é dormir antes das 10. Tipo galinha. Exatamente. 10 Seria o horas? ideal. Seria o ideal. Das 10 às 6 e acabou. O melhor horário para dormir. Isso já está comprovado, cientificamente. Agora, não precisa todo... Vai desligando as coisas, vai deixando de lado. Muito importante, não olhar coisa agitada em televisão ou celular, nada. Discussão, bater boca. Tu não vai conseguir. Isso sim, isso é importante. E uma coisa que chegou tal hora, desliga dos problemas. Treina a tua mente para fazer isso. É 10 horas, é 11 horas, não interessa. O problema que eu tenho para resolver, amanhã de manhã eu vou ver. Isso é um aprendizado, como Tem diz. que treinar a mente. treino. A mente aprende. Ela aprende. Eu achava que não. Um bom ocidental até ter contato com os orientais. E é uma orientação que eles dão. Não, essa hora é hora de desliga. Mas eu não consigo. Desliga, treina que tua mente... E realmente chega uma hora que tu acostuma tanto, qualquer coisa tu acostuma, tu cria hábito. Então chega lá, 11 horas, hora de dormir, para de pensar nos problemas. Mas eu tenho que resolver porque amanhã é de manhã. Não, amanhã de manhã, quando eu acordar, eu vou continuar pensando nisso. Que horas o senhor dorme? Eu vou dormir geralmente perto das 10h30, 11 horas. E acorda? Acordo 6h30. Falando em relógio, eu agradeço muitíssimo a sua presença, como sempre, aqui no De Bem com a Vida, muito aprendizado e muito foco na saúde e bem-estar, Fernanda Chaves. Sempre bom também ter você aqui com essas dicas de marketing e essas orientações em saúde que são imprescindíveis para o seu estar de bem com a vida. Eu desejo uma semana plena, com muita saúde e excelentes negócios. Nos encontramos na nossa próxima sala de visita aqui no De Bem com a Vida.